Shalom, muita paz, muita luz. Eu estou fazendo algumas reflexões sobre os 10 mandamentos, o Pai Nosso e também essas questões do perdão, né? É, que grandioso, né? De Jesus Cristo. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Mas isso também tem que ser bem interpretado, né? Que não é como esses autodenominados cristãos dizem, né? Que basta reconhecer Jesus, enfim, está tudo perdoado, tá? Isso aí é tudo ilusão, ilusão mental, né? Não tem nada a ver com a intuição. A intuição sabe, né? Que não é fácil a salvação. Ela tem que ser trilhada pelas leis de Deus, as qualidades intrínsecas em Deus, que é a sua pureza, a sua justiça e o seu amor. Não existe amor unilateral sem pureza e sem justiça. Então, a questão é isso. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, essa questão e sobre essa promessa do Espírito da Verdade, né? Eu vou propondo aqui fazer uma espécie de continuação, né? Com o tema, né, que eu estava desenvolvendo. Antes de uma oração, na luz da criação, nos encontramos. Ciente de Ti, Criador do Universo. Ciente, sim, de Seu infinito poder, do Teu eterno amor, eterna sabedoria e de Tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para Ti as mãos. E a Ti, Senhor, rogamos. Consente que a Tua graça e Tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Essa é uma oração nos dada pelo próprio Messias Abedurchim, Manuel Abedurchim, o prometido Espírito da Verdade. Então, eu vou ler aqui essa oração. A oração do Senhor é para as devoções do Graal, né? Que ele nos deu. É o equivalente, essa oração é equivalente ao Pai Nosso de Jesus Cristo. Tem a mesma importância, a meu ver. Na luz da tua criação, nos encontramos. Cientes de ti, Criador do universo. Cientes, sim, de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Bom, no vídeo anterior eu fiz a oração Pai Nosso. Eu quero. Eu falei desse livro, Os 10 Mandamentos de Deus e o Pai Nosso, explicados pelo Messias Abedurchim. Eu apenas vou ler novamente o Pai Nosso. Né? Então, como está aqui, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livras do mal. Pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Essa última frase, né, que seria a nona, né, nona frase, veio por meio de Lutero. Então foi isso que Lutero colocou essa última frase, né? Pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém.
Tá aqui. O remate feito por Lutero é a confissão de júbilo expressando o reconhecimento do auxílio a tudo quanto constitui o conteúdo da conversação, expressando o reconhecimento da obtenção da força para a realização das promessas feitas a Deus pela alma. Tal realização acabará levando a alma ao reino de Deus, a pátria da alegria eterna e da luz. Também tem essa informação, que esta oração que nos foi otorgada pelo Filho de Deus possui, por conseguinte, duas partes: a introdução, ao aproximar-se, e a conversação, e o remate, né, que veio por Lutero. Bom, dando sequência àquela reflexão do Messias Abidrushim, né, que Espírito da Verdade, que ele foi assassinado não fisicamente como o seu irmão divino Inenteal, Jesus Cristo, mas sim moralmente, né? Ao ser recusado sua palavra, ao ser perseguido, enfim, principalmente pelos nazistas, pelos católicos, né? Enfim. Então tudo isso representou um assassínio, não um raciocínio físico, mas moral. Isso também acabou abreviando a vida do Messias Abidrushim. Mas ele no final da sua vida, ele resolveu conceder também uma perdão, como se fosse equivalente ao que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus não fizesse aquela intercessão, o karma na reciprocidade seria muito violento, porque se trata da palavra de um filho de Deus, né? Da palavra de Deus. Então, o seu corpo estava morto, o corpo de Cristo, crucificado no Gólgota, na cruz do Gólgota, mas antes ele fez essa intercessão. Concedeu o perdão. Mas isso não significa que a humanidade estava isenta disso, né? Apenas isso possibilitou que aquele que busca com sinceridade, sem ilusões, ilusões, por exemplo, especialmente da atual igreja, né? Religião denominada cristã, né? Que, por sinal, não tem nada de cristã em si, né? Só tem presunção, só tem pecado, só tem ganância, né? Então, não tem nada mais de a ver com a verdadeira doutrina de Cristo. Foi completamente adulterada, né? E mal interpretada conforme as opiniões, a presunção humana, as ilusões, principalmente. Então, mas de qualquer forma, a humanidade só poderia ser perdoada completamente daquele crime contra Deus, porque é um crime contra Deus, que foi o assassínio de Cristo, quando o Filho do Homem viesse aqui na Terra. Porém, as virgens tolas, imprudentes da parábola de Cristo, ficaram presentes. Ele alertou a humanidade, né? Com a sua parábola das virgens tolas, representando a humanidade, aquele que não continuasse alerta ao seu espírito, à luz do seu espírito, né? Simbolizado pelas lamparinas, né? Então não conservaram, poucos, né? Continuaram atentos, né? Alertas espiritualmente para reconhecer o Filho do Homem, quando ele aqui viesse. Então o perdão só poderia ser totalmente concedido para a humanidade do crime cometido contra o Filho de Deus na cruz do Gólgota, se agora, com o Filho do Homem, com o Espírito da Verdade, a humanidade o reconhecesse em vida,
quando ele estava aqui encarnado. Porque aí fechava o círculo. Então o juízo final seria muito mais aliviado, a maior parte da humanidade seria salva, porém isso não aconteceu. Novamente, um filho de Deus foi assassinado, mas não fisicamente, mas sim moralmente, né? Porque a palavra viva, salvadora que ele nos trouxe, não foi reconhecida pela humanidade. Então, a partir desse momento, ela se tornaria a prova do crime, da mesma forma que o corpo de Cristo, que foi guardado, quando ele foi descoberto, vai apontar que está a prova do crime da humanidade. E faço um detalhe também, né? Uma outra ignorância, né? Injustificada do ser humano hoje, né? De supor que o corpo dele físico se transformou em corpo espiritual. E isso, naquela época, ainda seria desculpável pela ignorância dos discípulos, a maior parte dos discípulos da humanidade, que não tinha esse conhecimento científico que tem hoje. Hoje sabemos, enfim, pelo avanço da ciência, física, química, que duas espécies não, ela se separa, como o óleo da água, enfim, ela para unir tem que colocar uma temperatura, fundir, mas as espécies elas não podem, diferentes, ela não pode, elas tem uma, vamos supor, uma condição de substância à parte, né? que é um separador. Então, o corpo material não tem nada a ver com o corpo energético de Cristo, né? Com a alma, enfim, com a essência de Cristo. Então, o corpo é apenas um veículo, é uma roupa. E da mesma forma que nós utilizamos uma roupa, está aqui minha blusa, né? Minha gravata aqui. Enfim, isso estou usando. Quer dizer, eu troco disso quando não precisar dessa roupa. Eu troco. E ela não tem nada a ver com o meu corpo físico. São espécies diferentes. Meu corpo físico é vivificado pelo meu espírito, pela minha alma. Então ele tá vivo. Pelo menos um tempo determinado. Agora, o que é o tecido? Esse algodão? Não tem nenhuma vida. Então não me pertence. Eu não preciso dele para continuar vivo. Da mesma forma, acontece isso. O corpo material, em relação ao espírito, a essência é apenas uma roupa para atuar. Porque os mundos são separados, são substâncias diferentes. Né? O reino de matéria grosseira, e simplesmente ele é a parte mais densa que existe, né? De substâncias. Depois tem o reino de matéria fina, onde vem nossa alma, que também é material, mas ele é muito mais sutil, é mais energético, né? Ele é mais maleável para a irradiação da vida que os seres enteais da natureza, que são corpos energéticos, e nós também temos nossos corpos energéticos e espirituais. Então, o que faz os reinos materiais se moverem, né? Através da nossa irradiação. A nossa irradiação de nossos corpos energéticos. Nós, os seres humanos, e os enteais. Os seres enteais da natureza. Né? Tudo é vivificado pelos seres da natureza. A terra, o sol, tudo, absolutamente tudo. Eles são os executores, né, da vontade de Deus. Eles não têm livre-arbítrio como nós. Eles cumprem. Né? A determinação da vontade de Deus é cumprida fielmente. Não tem espaço para o livre-arbítrio. Por isso que eles são infalíveis. Né? Então tá todos esses erros, né, do cristianismo, né? Dito cristianismo, né?
porque na verdade poderia se trocar hoje, já de muito tempo, né? Principalmente a partir do momento que se tornou a religião católica, né? Que os 300 anos após Cristo, né? Que perdeu aquela pureza de intenção, né? Passou a prevalecer o raciocínio humano com toda a força, com seus valores de poder, terreno, influência, todas essas coisas como objeto político, né, de conquistas, né, perpetuação de Império Romano, essas coisas assim. Então, pode-se dizer que no cristianismo primitivo, mesmo com seus muitos também defeitos e também muitos pecados que também já existiam naquela época, poderia-se dizer que era um cristianismo. Né? Ainda a doutrina de Cristo, daqueles que seguiam, né? A doutrina de Cristo que os discípulos, né, transmitiram, não o próprio Cristo que não escreveu sua palavra, né, sua doutrina. Então, o que acontece? Até aquele momento poderia ser considerado ainda um cristianismo. A partir do momento que foi fundado, passou os cristãos começou a se guiar por outras bases, né? Ela deu um passo para se tornar uma luciferianismo, não é cristianismo, é luciferianismo, ou religião de Lúcifer, porque predominou o raciocínio. O raciocínio é morto, é apenas um instrumento. Tudo que existe de mal, de pecado do ser humano, se origina pelo raciocínio, né? Vamos dizer assim, né? que ele é cultuado pelas ilusões, as suas fantasias, enfim, porque é um raciocínio que não está dominado pelo espírito, pela intuição, os valores do espírito, né? Que é principalmente o amor, o verdadeiro amor, não é ilusão, né? E, enfim, então é essa a questão. Então, o cristianismo hoje, não existe o cristianismo conforme Jesus pregou a verdadeira doutrina de Cristo. Não existe isso. Predominou simplesmente as razões de Lúcifer, né? Os pecados, né? Que o ser humano fez através dos princípios de Lúcifer, sem amor, né? Princípios sem amor, tentações, etc. Mas o verdadeiro cristianismo pode ser recuperado através da mensagem do grau, que o Filho do Homem, o prometido Espírito da Verdade, escreveu de próprio punho. Então não tem como ser adulterado. Foi escrito em idioma alemão. Então esse é o novo Evangelho de Jesus Cristo. Conforme Jesus dizia, né? Mas quando o Filho do Homem vier, estava dando uma chamada, uma fala severa. Mas quando o Filho do Homem vier, né? Então ele só atuava no amor, né? Ele não poderia julgar. Mas o Filho do Homem vai julgar. Vai separar o joio do trigo. Então daí a severidade dessa fala de Cristo. Mas ao mesmo tempo ele dizia, virá um outro, quando o Filho do Homem vier, ele vai esclarecer toda a criação. Como Paulo também dizia, o nosso saber é limitado, mas quando vier aquele que possui todo o saber, ele nos esclarecerá tudo, né? Então essa é a promessa da vinda do Filho do Homem. Agora, porque naquela época o ser humano era muito mais infantil, né? Não tinha essa capacidade intelectual que hoje tem, né? De interpretar, enfim. Mas sendo a doutrina de Cristo viva, a palavra viva, se nós naquela época tivéssemos orientado pela doutrina dele, né?
doutrina pura de Cristo, nós já estaríamos salvos. Não haveria nem necessidade de vir o Filho do Homem. Mas o Jesus justamente nos prometeu a vinda do Filho do Homem, do Espírito Santo, porque ele percebia que pelo andar da carruagem, o ser humano não ia aceitar, vivenciar a doutrina dele conforme ele, na sua boa vontade, ele queria, né? Então ele percebeu, já assim, bem próximo da sua morte, percebendo que a circunstância estava levando para isso, né? Que ele seria assassinado. Então ele começou a falar da vinda do Filho do Homem, né? Como a última oportunidade, possibilidade de salvação humana. Agora, hoje o ser humano já não é possível, não basta só, mesmo que uma doutrina pura de Cristo para a sua salvação, podemos dizer assim, porque o ser humano ele já não tem mais essa infantilidade, pureza que tinha naquela época. Não digo que não existia pecado, existia, mas hoje, com o desenvolvimento intelectual, o raciocínio, enfim, o ser humano precisa de um saber mais detalhado, mais apurado. E isso Cristo não deu, porque o ser humano daquela época não estava preparado. Essa é a questão. Então, por isso que ele só exigia a fé. A única coisa que Jesus Cristo podia exigir daquelas pessoas, dos seus discípulos, é a fé. Tenham fé na minha palavra. Porque ele não poderia exigir assim, uma convicção que diria aquela que participa o raciocínio também, que você olha assim intelectualmente e isso também te convence, não só espiritualmente, mas intelectualmente também. Então são épocas diferentes. Então no estágio que a humanidade está hoje, ela não poderia aceitar mesmo se fosse uma doutrina pura, né, que hoje não existe mais. Né? Os próprios discípulos de Cristo, que escreveram muitos anos após, né, a morte de Cristo, Marcos escreveu, acho que foi talvez o primeiro evangelho que foi escrito, né? Que não sei quantos anos foi após a morte de Cristo, mas talvez uns 10, 20 anos. Mas os outros evangelhos são mais ainda, né? Talvez de 20, 30 anos após a morte de Cristo. Enfim, então está aí, a nossa única possibilidade de salvação, do saber, obter o saber consentâneo com a nossa época, né, da humanidade hoje, somente o novo Evangelho de Jesus Cristo, que é a mensagem do Graal na luz da verdade. Essa maravilhosa e abençoada mensagem do Graal, que está a capa, sem a contracapa, que é editado pela Ordem do Graal. Eu coloquei o nome Deus, porque é Deus, é uma obra pessoal de Deus. Esse livro já está, o livro acho que eu adquiri, já li e reli muitas vezes, adquiri em 1987. Ele está sem a contracapa, que é branca, né? E já está um pouco envelhecido, vamos dizer assim. E aqui está. Bom, esse livro anterior está no português, né? Mensagem do Grau, no português brasileiro, editado pela Ordem do Grau na Terra. Esse aqui é a versão do Movimento Internacional do Grau no Brasil, né? Da Fundação da Mensagem do Grau, no português europeu. Da Mensagem do Grau, da Sagrada Mensagem do Grau na luz da verdade, do Espírito da Verdade, do Real Messias Emmanuel Abiduchim. Então, isso aqui não é filosofia, né? As pessoas também que são muito racionalizadas, né? Muitos, né, que
que leia a mensagem do grau, veja apenas como uma obra filosófica. E não é isso. Ela é também para ser também estudada, discutida assim, na questão acadêmica. Isso é até bem-vindo, isso, né? Mas ela tem que, ao mesmo tempo, ser compreendida pela intuição, né? Ela tem que... porque é uma obra divina, divina e integral, uma obra de Deus, né? É diferente de qualquer outro filósofo aí, enfim. Existem muitos bons filósofos, né? Mas isso tem que ser cultuado também. Mas não vamos dizer assim, tem que ser adorada também, mas no sentido, não é ficar de joelhos, né? É colocar em ação. Por isso, justamente, que o Messias Abdushi nos exige convicção. Olha, isso é muito importante. Enquanto Jesus exigia naquela época apenas a fé, hoje o Deus Pai nos exige de nós convicção em Sua palavra. E de convicção para ação. Hoje a fé é inútil. Hoje posso até dizer que ter fé hoje, é de Lúcifer. Porque isso não está correspondendo com o ser humano hoje. A fé tem que se transformar em convicção. Porque a fé, o que é? Se torna a fé cega. O ser humano vira um idiota. Essa é a verdade. Um idiota espiritual, um vagabundo, um inútil. Essa é a questão. O que é um Osho autodenominado cristão? Um inútil. Um vagabundo espiritual sem nenhum valor. Um joio imprestável. Porque ele está na fé. Ele não está na convicção. Ele não está na ação. Ele está apenas no comodismo espiritual. Na crença cega, nas suas ilusões. Os próprios crimes cometidos aí pelas religiões, especialmente a dita cristã, está aí. Tantos massacres ocorridos, tantas aberrações, santificação de pessoas. Chamar vossa santidade, né? Assim, uma coisa absurda, não tem nada mais luciferiano do que isso. Essa presunção, essa imaginação doentia, absurda, de achar que Deus enviou o filho dele para ser assassinado, que ele tinha que sangrar. Isso é coisa de vagabundo, de gente imprestável. É isso que são os autodenominados cristãos hoje. São um bando de idiotas, vagabundos imprestáveis. São joio imprestável que no juízo vai ser varrido. Não vai ter salvação para esse povo, não. São inúteis. Servos inúteis na vinha do Senhor. Essa é a realidade. É a dura realidade. Então hoje é necessário a convicção. Sem convicção e daí para a ação, não existe salvação. Essa é a realidade. Pode ser dura, mas é a realidade. Bom, então, retornando a essa questão do Messias, Abdushi, o Espírito da Verdade, a palavra dele foi assassinada. Moralmente, ele foi assassinado. Ele sendo não apenas também o Salvador, mas também o juiz, o que acontece? Ele podia virar as costas. Livre-arbítrio humano. Decisão. E o livre-arbítrio sempre tem que ser respeitado. É uma criatura. Foi a vontade de Deus que nós, espíritos, tivéssemos livre-arbítrio. Agora, quem quer seguir o mal, que siga, né? Vai se acabar, ter a sua morte espiritual. Vai ser joio imprestável. Decisão de cada qual, né? Vai colher a lei da reciprocidade. Então, isso tem que ser respeitado. Isso não tem como. É diferente da nossa espécie dos seres da natureza, né?
lá no Olimpo, no Valhalla, todos os seres, esses não têm livre-arbítrio, eles cumprem integralmente a vontade de Deus. E não é possível falha. Nós, seres humanos, temos. Isso não é questão de ser ruim ou não. Isso é uma espécie, né? Porque isso tem que ter todo o equilíbrio. Na sua infinita sabedoria, Deus coloca tudo, dispõe toda a sua criação, toda a sua criatura na perfeição dele, na perfeição, de acordo com as suas três qualidades: pureza, justiça e amor. São as três qualidades intrínsecas em Deus. Então, nossa espécie, com livre-arbítrio, tem que existir. Mas isso não significa que nós teríamos que nos ferrar, nos tornar impuros. Isso nunca foi pensado por Deus. Isso adveio pelo falhar de Lúcifer, e que nós, seres humanos, aceitamos. Começar pela mulher, né? Pela sua vaidade, caiu nas tentações, e aí surgiu o pecado original, do cultivo unilateral do raciocínio, e a partir daí o pecado hereditário, que cada vez mais nós nos tornamos escravos do raciocínio, né? Ligados atrás dos bens materiais, e aí o nosso próprio raciocínio, que é o cérebro anterior, né, do raciocínio que vinha à frente, frontal, né, ele foi crescendo, enquanto que o cérebro da intuição, que é o cerebelo, que é o cérebro posterior, ele foi se atrofiando. Então nós já nascemos já com esse pecado hereditário, porque nós, passando a infância, nós já vamos assim de cara assim com o próprio ensino, né, racionalizado, a visão de mundo das pessoas, né, tudo direcionado para o raciocínio. Então esse aí é o pecado hereditário. Mas enfim, então, apesar disso, o Messias Abidursim, o Espírito da Verdade, ele concedeu um perdão, aliviar, né, para a humanidade não ser destruída pelo cometa do juízo final. Aí a humanidade seria destruída. Então a intercessão do Messias Abidursim, do Espírito da Verdade, foi a sua obra revisada, né, para 3 volumes, que se tornou a obra oficial em 3 volumes, que ele pegou todas as dissertações da época mais antiga, né, que ainda estava previsto que a humanidade iria reconhecê-lo e os convocados não iam falhar. Tudo isso, tudo que ele tinha escrito estava sintonizado nessa efetivação. Vou continuar no próximo vídeo.